Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre equações completas do segundo grau. Eu gravei um vídeo alguns anos atrás sobre o assunto, tá certo? Mas aí eu senti a necessidade de dar uma renovada aí no formato do vídeo, no conteúdo, tá certo? Para ficar com um áudio melhor. Então, se você está estudando equações completas do segundo grau, preste bastante atenção, assista esse vídeo até o fim, porque primeiramente nós vamos deduzir aqui a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara, e depois nós vamos resolver alguns exemplos, ok? É o seguinte, eu tenho aqui a nossa expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é chamada de forma canônica da equação de segundo grau, você já deve estar familiarizado com ela. E aí, para ela ser uma equação completa, é importante que os coeficientes aqui, a, b e c, sejam todos diferentes de zero, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui, ao deduzir a fórmula de Bhaskara, eu vou chamar assim, tá certo? É o quê? É completar um quadrado, ok? E para completar um quadrado, é importante que a gente tenha em mente aqui a forma do trinômio quadrado perfeito, tá certo, gente? Eu quero dar um exemplo disso aqui antes de deduzir a fórmula. Eu quero pegar aqui, por exemplo, x mais 1 elevado ao quadrado. E quando eu desenvolvo x mais 1 elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Primeiro termo elevado ao quadrado, fica x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, assim, mais o segundo termo ao quadrado. Nosso objetivo aqui é transformar, certo? Espera lá, só para você ver, transformar essa sentença aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, em um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Então vamos aqui. A primeira coisa que nós estamos vendo é que começa com ax ao quadrado. E eu não tenho garantia nenhuma, pessoal, que esse ax ao quadrado aí seja um quadrado perfeito. Pode não ser, tá certo? Então, uma forma de eu garantir que isso vai se tornar um quadrado perfeito é multiplicando toda a equação aqui, espera lá, por 4a. Quando eu faço isso, pessoal, nossa sentença vai ficar assim: 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais 4ac igual a zero, né? Aí, essa sentença agora, isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Por quê? Se você pegar um quadrado de lados 2ax, espera lá, por 2ax, nós temos como garantia de que a área dele aqui vai ser 4a ao quadrado, x ao quadrado, certo? Então vamos lá, garantir já o meu primeiro quadrado, que é esse primeiro termo aqui, o equivalente a esse primeiro termo, tá certo? Próximo passo, gente, é garantirmos o último termo. No nosso trinômio quadrado perfeito aqui é 1 ao quadrado. Na nossa dedução aqui, o equivalente a ele, gente, vai ser esse b aqui. Então, esse b ele tem que estar ao quadrado no final da nossa sentença. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 4ac para o segundo membro. Nós vamos ficar com 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx igual a menos 4ac. E agora eu vou somar b ao quadrado a ambos os membros. Nós vamos ficar com 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4abx mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Olha que interessante, gente. No segundo membro aqui, você já pode perceber uma coisa que aparece numa fórmula aí do delta, tá certo? Depois nós vamos explicar esse delta direitinho, tá? Seguinte, se você reparar, esse termo do meio aqui, 4abx, ele é duas vezes o primeiro termo, que é 2ax, vezes o segundo, que é b, tá certo? Então você separa aqui e você consegue ver quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Então isso mostra o quê? Que
nós estamos com um trinômio quadrado perfeito. Então, na hora de fatorar esse trinômio quadrado perfeito, nós vamos colocar o quê? 2ax mais b elevado ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Não se preocupe se isso aqui está parecendo muito estranho para você, no final tudo vai fazer sentido, tá? Agora, o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é tirar a raiz quadrada de ambos os membros, tá? Tira a raiz quadrada disso aqui, porque tem um expoente ao quadrado, e tira a raiz quadrada disso aqui. Então, no primeiro membro, depois que eu tiro a raiz quadrada, isso aqui vai me dar 2ax mais b. No segundo membro, nós vamos ficar com mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tá certo? Agora, veja que se tornou uma equação do primeiro grau. Para eu resolver essa equação do primeiro grau aí, é só isolar o x. Primeira coisa que nós vamos fazer é passar esse b para o segundo membro. Eu fico com 2ax é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. E depois eu pego esse 2a que está multiplicando e passo para o segundo membro dividindo. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. E aqui nós chegamos à nossa famosa fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau completa, tá certo? Essa fórmula, ela pode ser ainda escrita, gente, das seguintes formas. Veja só. Eu posso chamar de delta o que está dentro da nossa raiz, b ao quadrado menos 4ac. E esse delta, pessoal, ele recebe o nome de discriminante. Discriminante. Porque o que é discriminar? Discriminar é diferenciar, tá certo? Quando se trata, por exemplo, de discriminação entre pessoas, é o quê? Você tratar pessoas de forma diferente, né? Assim? Então, qual é o papel do discriminante aqui na matemática? É diferenciar uma raiz da outra. Se este discriminante é nulo, significa que as raízes elas são iguais. O x1 é igual ao x2, tá certo? Sempre que eu falo em x1, o pessoal lembra muito do Free Fire aí, né? Então, essa nossa formulazinha vai ficar escrita da seguinte forma. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí você se pergunta assim, professor, como é que eu interpreto esse mais ou menos aí? Você interpreta da seguinte forma. Isso significa que você vai ter duas raízes reais, tá certo? Onde você vai ter x1, ou também conhecido como x1', e aqui você vai colocar o sinal de mais, tá? Pode ser o de menos? Pode, tanto faz, né? Você vai só diferenciar. Menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2, você vai colocar menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá certo? Então, assim, eu mostrei toda essa conta para você, essa conta que eu acho belíssima, acho fantástica essa demonstração. Para quê? Para a gente, a partir de agora, saber de onde vem a raiz, a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva. Para a gente não achar que as coisas são inventadas aí de todo jeito, tá certo? Então, vamos aqui juntos resolver algumas equações do segundo grau. Eu quero trazer para vocês 3 exemplos, tá certo? Que são os seguintes. O primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui vai ser 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Neste caso, pessoal, a gente resolve da seguinte forma. Quem é o A? O A é o que multiplica x ao quadrado. O A é 2. O B é menos 3. E o C é 1. Aplica agora a fórmula do delta. Eu gosto sempre de fazer assim, separado, tá, gente?
delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Sempre que você escreve a fórmula, isso ajuda você a memorizar, tá certo? Eu sempre gosto de fazer isso. Delta vai ser quem? B ao quadrado. B ao quadrado vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A, quem é A? É 2, vezes C, que é 1. Menos 3 ao quadrado dá igual a 9, então delta vai ser igual a 9, menos 4 vezes 2 vezes 1, que dá 8, né, gente? Delta vai ser igual a 9 menos 8, delta vai ser igual a 1. Então, é o seguinte, nosso delta deu 1, lembre-se disso, tá? Próximo passo, aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Vamos chamar aqui, apelidar essa fórmula de Bhaskara. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, quem é menos b, pessoal? Se b é menos 3, menos b vai ser 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta, deu 1, né? Sobre 2a. Quem é a? A é 2, então vai ficar 2 vezes 2. Então, aqui nossa conta vai ficar assim, ó. Separando aqui em x1 e x2, nós vamos ficar com 3 mais 1 sobre 4. E aqui vai ficar 3 menos 1 sobre 4. x1 vai ser 4 quartos. x2 vai ser 2 quartos. Simplificando aqui, ó, 4 dividido para 4 dá 1. E 2 quartos é equivalente ao quê? A 1 meio. Então, nós chegamos aqui, então, às nossas raízes, que vai ser 1 e 1 meio. Você vai escrever, então, o conjunto solução. E vai colocar aqui 1 e 1 meio. Vou dar uma dica para você agora, para você saber se essa conta está certa, né? Porque ninguém merece fazer a conta toda sem saber se está certo ou não. Primeira coisa que você vai fazer, gente, você vai somar essas duas raízes, tá? Só uma verificaçãozinha que nós vamos fazer aqui. 1 mais 1 meio dá igual a 1 meio, né? E se você multiplicar pelo A, que é 2, 2 vezes 1 meio dá igual a 3. Tá certo? Quem é esse 3? Esse 3 é esse coeficiente B. E agora, quando você multiplica as raízes, 1 vez meio dá meio, né? Multiplica agora por A. Você vai fazer 2 vezes meio, que isso aqui vai dar igual a 1. Quem é esse 1 aqui? Esse 1 é esse 1 daqui, tá certo? Depois nós vamos estudar mais sobre isso. Tem um conteúdo chamado soma e produto das raízes, tá bom? Se eu expliquei essa parte rápido agora, não se preocupe, porque ainda vou explicar melhor essa verificação que você faz, tá certo? O importante é sabermos que nossa conta está correta, tá bom? Próximo exemplo que nós vamos fazer aqui, aí, nosso segundo exemplo é o seguinte, pessoal. X ao quadrado mais x mais 2. X mais 2 igual a 0. Neste caso, o A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a 2. Nosso delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a quem? Delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Delta vai ser igual a 1 menos 8. Delta vai ser igual a menos 7. Se este delta deu igual a menos 7, pessoal, isso significa que você não tem como tirar a raiz quadrada dele no conjunto dos números reais, tá certo? Então, você vai parar sua conta por aqui e vai dizer que não existem raízes reais para esta equação, tá certo? Então, a gente
conclui dizendo o seguinte, ó, que a equação não possui raízes reais e se você está resolvendo essa equação no conjunto, no domínio dos números reais, você vai escrever que o conjunto de solução para essa equação é vazio, tá certo? Vamos pegar um terceiro exemplo aqui, fazermos e finalizar a aula, tá certo? Se você chegou até aqui, essa parte do vídeo, muito bem. É importante que você deixe aí um comentário dizendo se você entendeu, o que você não entendeu, tá certo? O que você gostaria que a gente explicasse aqui, tá certo? O nosso próximo exemplo aí vai ser um outro exemplo bem simples que nós vamos fazer aqui, que é 2x ao quadrado mais 10x menos 25. Igual a zero. Então é o seguinte, o A vai ser igual a 2, o B vai ser igual a 10 e o C vai ser igual a menos 25, certo? Delta, então, vai ser quem? B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado dá 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 25. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aí, tá? 10 ao quadrado dá igual a 100. Menos por menos dá mais. 4 vezes 50, né? Aqui, vamos fazer assim. 4 vezes 50 vai dar igual a 200. Então, delta vai ser igual a 100 mais 200. Então, nossa conta vai ficar o seguinte, pessoal. Delta vai dar igual a 300. E o que é que acontece? 300 não possui não é um quadrado perfeito, não vai possuir raiz quadrada exata. Dá para continuar a conta? Dá para continuar, certo? Podemos escrever então aqui o seguinte, ó, raiz quadrada de delta vai ser igual a quem? Raiz de 300. Quem é raiz de 300? É raiz de 3 vezes 100. Então, tirando a raiz quadrada do 100, que é 10, vai ficar 10 raiz de 3. Então, nossa conta fica x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X vai ser igual... Quem é menos b? B é igual a 10. Então, menos b é menos 10. Mais ou menos raiz de delta, que é 10 raiz de 3, sobre 2 vezes a. Quem é a? O a é 2. Então, x vai ser igual a menos 10, mais ou menos 10, raiz de 3, sobre 4. Para finalizarmos essa conta, nós podemos simplificar essa fração aqui toda por 2. E nossa continha vai ficar o seguinte, gente. X vai ser igual a menos 5, mais ou menos 5 raiz de 3, sobre 2. E aí você pode separar o mais e o menos e escrever o conjunto de solução, que vai ser, no caso, o seguinte. Menos 5 mais 5 raiz de 3 sobre 2. E menos 5 menos 5 raiz de 3 sobre 2, tá certo? Qual o segredo para você aprender isso aqui e dominar esse assunto aí completamente, resolver qualquer equação do segundo grau? É praticar bastante, fazer bastante exercício e crescer intelectualmente a partir das dúvidas que você tiver, tá certo? Quem se depara com as dúvidas, se depara com obstáculos que podem ser superados. À medida que você supera esses obstáculos, você se torna mais inteligente, tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que tenha lhe ajudado a aprender a equação de segundo grau. E é isso aí. Curta o vídeo, se inscreva e é isso. Tchau, tchau. Valeu.